Vamos começar nossa revisão sobre conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que a gente vai falar é o conjunto dos números naturais. Ele é representado por esse símbolo aqui, ó, esse Nzinho. E quem são os números naturais? Quais são? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito, ok? E a gente sabe que o conjunto dos naturais ele é fechado em relação às operações de adição e multiplicação. E o que isso quer dizer? Que se eu pego um número natural e somo com outro natural, o resultado sempre é natural. Se eu pego um número natural e sempre multiplico por outro natural, o resultado sempre é natural. Agora o mesmo não ocorre com a subtração e nem com a divisão, né? Porque o resultado de uma subtração de dois naturais pode ser um número que não é natural. E o mesmo ocorre com a divisão. Ok? Os múltiplos. Nós sabemos que os múltiplos são obtidos a partir da multiplicação de um natural por todos os naturais. Exemplo, múltiplo de 1 é um 1 multiplicando todos os naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito. Múltiplo de 5, os múltiplos de 5 são obtidos multiplicando-se o 5 por todos os naturais. E os divisores são aqueles números que dividem um dado número e o resto ele zera. O resto é zero, ok? Quanto aos divisores, nós sabemos que tem algumas técnicas, né, para achar o número de divisores. A gente pode fatorar e para achar o número de divisores, né, fatorar e pegar os expoentes mais um e multiplicar os resultados. E para achar os divisores, a gente faz uma fatoração e vai fazendo uma multiplicação ali para achar todos os divisores, né? Que é um exemplo que a gente vai usar aqui embaixo. Por exemplo, eu quero os elementos do conjunto A, que os elementos são n, e o n é obtido através disso aqui, ó, de 100 dividido por x. Na verdade, eu preciso dos divisores de 100 para achar os valores de n. Então vamos achar os divisores de 100. Vamos lembrar como que é feito isso, ó. Vou aqui fatorar, ó. 100 por 2, 50. Por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Então já achei. Agora presta atenção na regrinha, ó. Coloco um 1 aqui em cima e vou multiplicando, né? 2 vezes 1, 2. E agora esse 2 vai multiplicar o 1 e o 2. 2 vezes 1, 2. Já está aqui, não vou colocar de novo. 2 vezes 2, 4. Ok? Próximo. O 5 agora. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Agora esse 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10 já está aqui. 5 vezes 4, 20 já está aqui. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 20, 100. Então eu achei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisores. Será que é isso mesmo? Olha a fatoração do 100. A fatoração do 100 ficou 100 igual 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Como é a regrinha para achar o número de divisores? Você vai pegar os expoentes e somar mais um e multiplicar o resultado. 2 mais 1, 3, vezes 2 mais 1, 3, 3 vezes 3, 9. Realmente nós temos 9 divisores. Aí quem são os elementos do conjunto A? Lembra que esses que a gente achou não são os n, são os x, né? São os números que dividem 100. Eu preciso dividir o 100 por todos eles. Então, ó, vamos começar do maior para o menor, que a gente vai achando os valores maiores. 100 por 100, 1. A gente vai achando os valores menores, né? 100 por 100, 1. 100 por 50, 2, certo? 100 por 25, 4. 100 por 20, 5. 100 por 10, 10. 100 por 5, 20. 100 por 4, 25. 100 por 2, 50. E 100 por 1, 100. Na verdade, a gente observa que são os próprios divisores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Bem tranquilo, né? Então, a gente entendeu que são os divisores do próprio 100. Ok?
uma ordem diferente. Os inteiros. Os inteiros a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 até o menos infinito, e alguns subconjuntos. Lembrando, não nulos, ou seja, tira o zero. Os não negativos, lembra que a gente fala que são os não negativos, porque aqui só tem positivo e zero. Só que eu não posso dizer que são os positivos, né? Porque tem o zero. Os não positivos, então aqui não negativos, não positivos. Aqui os positivos e aqui os negativos. Aqui eu posso dizer positivo e negativo porque eu já tirei o zero, ok? E aí a gente vai para os racionais. Lembra que os racionais, ele é formado pelos naturais, então todos os naturais são racionais, pelos inteiros, que além dos naturais tem os inteiros negativos, né, porque os naturais são inteiros positivos, e zero, né, e o zero. E os racionais, além desses que a gente falou, a gente tem os números decimais, nesse caso os decimais com uma quantidade de casas decimais finita ou infinita e periódica no caso das dízimas periódicas. E as frações. E qual é a definição de número racional? É todo aquele que eu consigo escrever na forma de fração e essa fração é formada com numerador e denominador inteiros e o denominador não pode ser zero, ok? Então, como que eu passo, trabalhando com fração, como que eu passo fração para decimal? A fração é uma divisão, então você divide o numerador pelo denominador. 2 dividido para 5 não dá, então você acrescenta um zero e o zero uma vírgula. 20 para 5, 4 e não sobra nada. Então 2 quintos é a mesma coisa que 0,4. 2 nonos, vamos ver. 2 dividido para 9 não dá, acrescento 0, 0, 20 para 9, 2, sobra 2. Como eu já coloquei a vírgula, tem direito a um 0. 20 para 9, 2, sobra 2. Tem direito a um 0. E vai ficar nisso. Então é um exemplo de dízima periódica. 7 por 8. 7 não dá para dividir por 8. Então 0, 0, 70 por 8. Aí a gente sabe que vai dar 8. 8 vezes 8, 64. Vai sobrar 6. Acrescento 0. 60 por 8, 7. 7 vezes 8, 56, vai sobrar 4, acrescento 0. 40 por 8, 5, e não sobra nada. Foi? 7 terços. Ah, tá negativo. Faz a conta normal, põe o sinal de menos no resultado. 7 por 3, vai dar 2 e vai sobrar 1. 1 dá para dividir para 3? Não. Acrescento 0 e a vírgula. 10 dividido para 3, vai dar 3 e vai sobrar 1. Acrescento 0. 10 dividido para 3 vai dar 3 e vai sobrar 1. E vai ficar nisso, é uma dízima periódica. Ok? Decimal para fração. A gente vai transformar em frações decimais. Ou seja, frações que o denominador ele vai ser um número múltiplo de 10. 10, 100, 1000 e por aí vai. Como que a gente vai fazer? Esquece a vírgula por enquanto. A gente teria 25. Já acrescenta um embaixo e conta a casa decimal. Como é uma casa decimal, um zero. Então, 25 décimos, que simplificando por 5, 5 meios. Ok? Menos 0,02. Esquecendo a vírgula, a gente tem 2. Só vou pôr o menos aqui. Ó. Lembrando que esse de cima é negativo, tá, gente? Só vou pôr o menos e acrescentar um embaixo. Quantas casas decimais? 2, 2 zeros. Ok? E simplifica, né? Por 2 vai ter menos 1,50. Ok? Dízimas periódicas. A gente sabe que a dízima periódica ela é um número racional porque a gente consegue escrever na forma da fração. Porque a gente diz fração geratriz, né? Periódicas, ok? Aí vamos lá. O número que vem aqui na frente da vírgula é a parte inteira. O que vem depois da vírgula e não se repete é a parte não periódica. Ou não período. E o número que vem se repetindo é o período, beleza? E como que a gente faz para achar a fração geratriz? A gente tem alguns meios. O primeiro é por equação. Lembra que a gente vocês já devem ter visto, né? Eu chamo de x, a dízima periódica. E agora eu vou pensar, eu preciso que uma parte do período, meu período é o 3, vá para frente. E a vírgula anda para a direita quando eu multiplico por 10, por 100, por 1000. Quando eu só tenho um número para passar para frente, eu vou multiplicar por 10. Foi?
multiplicando por 10, eu estou multiplicando a equação toda, beleza? Então, x vezes 10, 10x. O 3, a vírgula andou, e o resto continua repetindo. Lembra que aqui é infinito, tem infinitos 3, por isso que eu passei um para frente, mas continua 3 ali, porque tem mais depois, né? Agora é o seguinte, a gente precisa acabar com essa dízima periódica, com essa parte infinita, né? Então eu vou dar um jeito de tirar essa parte infinita daqui. Então se eu subtrair essa parte infinita, já que depois da vírgula todo mundo se repete, vai ficar fácil ele eliminar, eu multiplico por menos 1. Lembrando que eu também multiplico todo mundo, então fica menos x igual menos 0,3333. E aqui a gente consegue resolver. 10x menos x, 9x, 3 menos 0, 3, parte infinita menos parte infinita, sumiu. Então x seria 3 nonos, que simplificado seria 1/3, ok? Essa é a regra que a gente faz usando a equação, de onde sai 9. Tá ali, né? Quando a gente faz a subtração, esse 9 aparece. Mas a gente tem uma regra prática, né? Quem é o período? 3, repete. E embaixo é um 9 para quem é do período. Então começou o 3, um 9 só. E simplificado, 1/3. Vamos aplicar a regra prática aqui. Quem é o período? 52, coloca lá. Como são dois números no período, 2 noves, ok? Agora aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente tem um número que ele não se repete. Ele não é uma parte não periódica, mas ele não se repete, ele é uma parte inteira. Então você vai começar dele até o período. Virou o quê? 14, vai lá para cima. Só que não é o 14 que se repete, então eu preciso dar um jeito de mostrar que eu estou tirando essa parte que não se repete. Então eu pego o 14 e tiro o que não repete, 14 menos 1. Foi? E embaixo? Embaixo a gente só olha depois a vírgula, parte decimal. Quem não se repete, não tem. Então, quem se repete é o 4, um 9 só. Então, ficaria 13 nonos. Beleza? Ah, mas por que disso? Por que a gente tem que tirar? Vamos fazer de novo a regrinha. Vou chamar de x. Lembra que eu preciso passar um período para frente. Como é um só, vou multiplicar por 10. Vai ficar 10x igual, já tem 1 na frente, vai ficar 14,444 e por aí vai. Como aqui depois da vírgula tá a dízima periódica direitinho, só pronto para tirar aqui, eu vou multiplicar por menos 1. Então vai ficar menos x igual menos 1,444. Resolvendo, 10x menos x, 9x. 14 menos 1, 13. Parte infinita menos parte infinita, foi embora. Logo, o nosso x é 13 nonos. Então, esse menos 1 vem daqui, beleza? Aqui mudou um pouquinho. Apesar de parecer, a gente observa que é diferente. Por quê? Porque o que não se repete agora está depois da vírgula. Então, a gente tem parte não periódica. Mas o processo é o mesmo. Você vai pegar do começo até o período. 0,23 é a mesma coisa que 23. Vai tirar quem não se repete, que no caso é o 0,2, que vai ser 2. E embaixo, você vai colocar um 9 para o período, lembrando que o nosso período é o 3, e um 0 para a parte não periódica, que é só o 2. Então ficaria 21 por 90, que dá até para simplificar por 3 aqui, que daria 7/30. Ah, de novo, de onde sai? Vamos lá. Chamo de x. Como eu preciso passar o período para frente, o nosso período é o 3, tem um 2 que vai ter que ser empurrado. Então, na verdade, eu vou ter que passar dois números. Vou multiplicar por 100. 100x igual 23,3333 e por aí vai. E eu preciso eliminar a parte não periódica. Só que agora, se eu multiplico por menos 1, vai ter coisa que vai ficar aqui depois da vírgula que não é do período. Eu preciso eliminar a parte periódica, desculpa. Eu falei não periódica. E se eu só multiplicar por menos 1, esse 2 vai continuar. Então eu vou multiplicar por menos 10. Por quê? Porque eu só preciso que fique o período aqui. Só pode ficar período depois da vírgula na parte negativa. Então, como eu vou multiplicar por menos 10, esse 2 vai pular para frente. E vai ficar negativo.
menos 10 vezes x, menos 10x, menos 10 vezes 0,263, o menos o 2 vai para frente, então fica menos 2, e eu tenho esse esquema. 100x menos 10x, 90x, 23 menos 2, 21, parte infinita menos parte infinita foi embora. Logo, o nosso x é 21/90, que a gente já viu que dá para simplificar em cima. Ok? Próxima. Vou pegar nosso período, 72. Então tem que pegar isso tudo, ó. 1372 menos, quem não se repete? 13. E agora na parte de baixo eu só olho depois da vírgula. Parte infinita, já que é o nosso período, 7 e o 2, 9 e 9. Parte que não se repete, parte não periódica, 3, então 0. Então ficaria 3 para 12, 9, 5, 3 e 1, 1359, certo? Sobre 990. Isso dá para dividir por 3 e vocês vão fazer essa divisão, ok? Divide por 3 aí, porque a gente sabe que é divisível por 3. Vai dar 4, 5, 3 e 3, 3, 0, que ainda dá para dividir por 3. Que vai dar 1, 5, 1. E embaixo 1, 1, 0. Aí a gente fecha, ok? Vou pular aqui um pouquinho para a gente voltar aos racionais. Aí, dentro dos racionais, a gente tem algumas operações, né? E umas operações que a gente vê que vocês têm dificuldade é em relação às frações. Quando eu falo da adição de frações com denominadores iguais, é fácil. Eu repito o denominador e somo os numeradores. Então, deu 4 meses, a gente sabe até que 4 dividido para 2 é 2, né? E quando os denominadores são diferentes? Aí a gente parte para MMC, né? Vou fazer aqui rapidinho. Por 3, 1 e 7, por 7, 1 e 1. Então, 3 vezes 7, 21. Vou substituir o denominador por 21. Lembra que tem a regrinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 21 por 3, 7. 7 vezes 5, 35. 21 dividido por 7, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Foi? 35 menos 3, 32, 21 avos. Essa é a resposta aí. Foi? Tranquilo, povo? Na multiplicação, isso é na subtração, mas também serve para adição de denominadores diferentes. Na multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui tem até ó, o 2 e o 8, como você vai multiplicar, você pode simplificar. Ficaria 1 e aqui 4, dividindo os dois por 2. Então 1 vezes 3, 3. 5 vezes 4, 20. Ah, não quero fazer direto. 2 vezes 3 seria 6. E 5 vezes 8, 40. E aí a gente conseguiria simplificar e a gente chegaria a 3 vinteavos, ok? Na divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então 5 vezes 7, 35 e 3 vezes 1, 3. Beleza? A gente fecha aí a conta. Agora voltando aos racionais. Aos irracionais. Os números irracionais, lembra que os racionais são o que eu consigo escrever na forma de fração. Os irracionais é o contrário, eu não consigo escrever na forma de fração. Então ele tem uma representação decimal infinita e não periódica. Aqui a gente tem alguns exemplos de números irracionais. O π, raiz de 2, raiz de 3, raiz 4 de 18. As raízes que não forem exatas e que existirem dentro do conjunto dos números reais, que a gente vai falar mais para frente, elas já são irracionais, ok? Então aqui, para achar a aproximação, vou fazer o exemplo do raiz de 3. Eu preciso da raiz quadrada exata, que vem antes e a que vem depois. A que vem antes é 1 e a que vem depois é 4, né? Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Então eu já sei que na reta, o raiz de 3 estaria entre 1 e 2. Então ele tem que ser 1, alguma coisa, certo? Aí a gente faz uma análise. O 3 está mais próximo do 4 do que do 1. Então eu vou supor valores mais próximos de 2. Então eu vou testar 1,7. 1,7 ao quadrado dá 2,89. Não chegou no 3 ainda, então deixa aí por enquanto. 1,8. 1,8 ao quadrado dá 3,24. E o que aconteceu? Passou. Só tenho 3. Se passar, não dá. Então, eu vou supor que a raiz de 3
A aproximação dela é 1,7, que é o que chega mais próximo. Foi? Se eu quiser mais casas decimais, lembra que a gente testa 1,75 e vê se passa de 3 ou não. Se passar, você vai para 1,74, 1,72, 1,73. Se não passar, você aumenta de 1,75, ok? E por último, o conjunto dos números reais, né? Os reais é justamente a união dos racionais e dos irracionais. E observa que os racionais e os irracionais não têm números em comum. Então, se eu fizer a interseção dos racionais com os irracionais, isso vai ser vazio, ok? Então, lembrem-se disso. Então, números reais, natural, inteiro, racional e irracional são números reais, ok? Exemplos de números que não são reais. Raiz de menos 4. Por quê? Por que isso não pertence aos reais? Porque eu não tenho nenhum número que ele vezes ele dê menos 4. Ah, menos 2. Menos 2 vezes menos 2, a gente sabe que isso dá mais 4. Então, não funciona, ok? Então, até a próxima aula. Um abraço a todos.